Fala Devica, estamos primeiro vídeo do ano de 2023 e não tinha como eu começar esse vídeo diferente senão desejando pra você toda a sorte do mundo e que você consiga atingir todas as suas metas esse ano. E além de pensar em meta, uma das coisas que eu mudei bastante na forma que eu planejo o meu ano é, ao invés de pensar em quais metas eu quero atingir, é pensar em quais novos hábitos eu quero ter esse ano e pensar na recorrência que eu tenho esses hábitos, a consistência que eu consigo manter esses hábitos, porque só mantendo esses hábitos sim eu vou conseguir chegar nas minhas metas. Então tá aí uma dica já nesse vídeo, antes da gente sair para o conteúdo técnico, tenta focar em anotar todos os dias se você está completando aqueles hábitos que você acha que vão te levar para uma vida mais saudável, talvez para você conseguir atingir as suas metas. Mas é isso, vamos começar direto aqui para o conteúdo. Como você pode ver, eu voltei aqui um pouquinho para as origens, lá de 2021, quem me acompanha aqui um pouquinho mais de tempo vai lembrar. Eu tô aqui no estúdio original da Rocket, né? Original não, na verdade, porque eu já gravei em vários locais, mas esse aqui é o terceiro estúdio oficial da Rocket, que fica aqui no mesmo local, pertinho de onde eu moro. Então eu trouxe todos os equipamentos aqui porque eu queria começar o ano de 2023 de uma maneira diferente, trazendo conteúdo num formato um pouquinho diferente. Não deu pra ajustar tudo ainda aqui, a iluminação, tá tudo um pouco meio jogado porque eu tive que gravar esse vídeo e eu queria gravar esse vídeo o mais rápido possível, porque tá começando um novo ano. É muito louco o efeito que um novo ano traz na gente, né? Por mais que a gente tenha, mesmo que durante o ano, né, novos objetivos, novas metas, parece que começar um ano novo traz pra gente um ar de que, cara, não, pera, eu vou realmente parar o que eu tô fazendo, vou olhar pra minha vida e vou arrumar algumas coisas que eu não tô curtindo. E uma das coisas que muita gente faz no começo do ano é determinar o que a pessoa vai focar nos estudos durante esse ano. E se você, como eu, gosta de estudar JavaScript, eu vou te passar hoje um guia completão das coisas que eu acho que vale a pena você estudar em 2023 dentro do ecossistema JavaScript, mas, mais importante, vou falar também sobre algumas coisas que eu acho que não vale mais a pena você estudar em 2023, coisas que em ainda 2022 a gente ouvia falar muito sobre e que ainda eram ferramentas que valia muito a pena estudar. Então, bora lá, lembrando que, claro, tudo isso aqui é minha opinião, não necessariamente você precisa seguir a risca, mas eu já tenho muito tempo de mercado e posso dizer pra você que tudo que eu trago aqui nesse vídeo com certeza vai te ajudar a você avançar pro próximo nível. E lembrando que, claro, em 2023, continua contando aí com a Rocket City, a gente vai estar aqui firme e forte, eu vou estar aqui firme e forte com você ao longo de todo o ano. A gente vai produzir muito mais conteúdo aqui pro YouTube, então já não esquece de deixar aqui nos comentários quais conteúdos você gostaria de ver aqui dentro do canal do YouTube, se são conteúdos mais técnicos, se você gostaria que os vlogs voltassem aqui, eu tenho muito conteúdo massa pra compartilhar. Então, bota aí nos comentários e já deixa o like no vídeo desde já, porque pra você é só um botão, mas pra gente é horas e horas e horas de conteúdo, de edição, de preparo, de produção, então é muito trabalho posto aqui no YouTube pra entregar um conteúdo pra você de graça e com o melhor conteúdo possível pra você acompanhar. Antes da gente começar falando sobre esse conteúdo técnico, uma das coisas que eu preciso que você faça agora, antes de assistir esse vídeo até o final, é controle a sua ansiedade. Eu não sei qual é o nível que você está no momento, se você está iniciando com JavaScript, se você nem começou com JavaScript ainda, ou se você já trabalha com JavaScript há muitos anos. Mas uma das coisas que eu preciso que você faça é controle a sua ansiedade, porque vai ter muita coisa que eu vou falar aqui nessa lista que eu fiz, e são mais de 40, 50 itens, que com certeza vai gerar um excesso de informação na sua cabeça e talvez aquele desespero porque muita coisa para estudar. Mas uma das coisas que eu preciso te falar desde já é que a grande maioria dos itens nessa lista, eu diria que 80% dos itens dessa lista, você pode estudar sob demanda, ou seja, somente no momento que houver necessidade de estudar aquilo, ou seja, um momento que houver uma oportunidade para você trabalhar com aquela tecnologia, ou surgir um novo desafio aí no seu dia a dia, dentro do local que você já está trabalhando. Então controle a sua ansiedade. Os itens que eu vou falar daqui para frente não necessariamente são obrigatórios para você estudar, para você então conseguir começar a trabalhar com JavaScript. E sim, apenas itens que você deve ficar de olho aí, caso você queira avançar com JavaScript em 2023. E aí, o primeiro ponto que eu tenho que falar, o conteúdo que eu vou falar aqui também não é para quem está começando do zero. Se você não sabe HTML, CSS e nem deu os primeiros passos em JavaScript, eu acho que seria um pouco cedo você ver todo o conteúdo desse vídeo, porque o conteúdo desse vídeo é para quem já está determinado que JavaScript é a tecnologia que quer estudar durante esse ano. Então a gente vai falar aqui sobre JavaScript de uma maneira um pouquinho mais avançada, React, Node, React Native e muito conteúdo voltado para essas tecnologias. Então, se você ainda não começou a trabalhar com web, com programação, com JavaScript, o conteúdo que eu te indico é você dar uma olhadinha nesse novo programa, nesse novo
formato de conteúdo que a gente preparou, que é o DevLinks. O DevLinks, ele é um conjunto de algumas aulas práticas, direto ao ponto, que você pode se inscrever gratuitamente, online, acessar agora e sair estudando, mesmo quem está começando do total zero para aprender programação web. É de graça, a gente não cobra nada, nem no final, então é só pegar, acessar, pegar esse conteúdo e consumir ele ao máximo para pegar, então, toda essa base de HTML, CSS e JavaScript, tá? Eu vou deixar o link aqui na descrição também, caso você esteja nesse público aí que tá começando agora. Mas, se você já tá trabalhando aí um tempo com o JavaScript, então a gente vai continuar e falando aqui do que eu queria falar com você. Primeira coisa, tá? Vamos começar com o mais importante, que é o JavaScript em si. E depois a gente parte para React, Node, React Native e por aí vai. O que eu devo estudar de JavaScript em 2023? Se você acompanha aqui a gente no YouTube da Rocket, você vai lembrar que ano passado eu publiquei um vídeo, que é esse vídeo aqui, ó. Tudo que você deve estudar de JavaScript antes do React. E para mim, esse vídeo aqui, ele é o vídeo mais completo que você precisa assistir, caso você queira ver na prática o que você precisa estudar de JavaScript em 2023. Porque apesar de que o título fala o que você deve estudar de JavaScript antes do React, aqui caberia antes de qualquer framework, antes de qualquer biblioteca como Vue, React, Angular ou Svelte ou qualquer outra do ecossistema JavaScript, que você vai ter que aprender alguma dessas bibliotecas caso você queira trabalhar principalmente com front-end dentro do JavaScript. E aqui, mesmo que eu não quero só recomendar esse vídeo para você, o que a gente fala dentro desse vídeo, tá? Primeira coisa, até a gente pode ver aqui na própria descrição do vídeo, tá? Nesse vídeo eu falo sobre algumas coisas do ecossistema JavaScript que são extremamente necessárias você aprender. A primeira delas que eu falo é sobre compiladores e bundlers. Compiladores e bundlers, caso você não saiba, é uma série de ferramentas que a gente tem dentro do ecossistema JavaScript para trabalhar com JavaScript mais moderno e dependente do ambiente que a gente está trabalhando. Então não interessa se você está desenvolvendo uma aplicação React para o browser, se você está desenvolvendo uma aplicação Node lá para dentro do back-end, você vai precisar utilizar esses carinhas aqui para conseguir converter o seu código de um JavaScript mais moderno, mais atual, até quem sabe utilizando um TypeScript, para um JavaScript que essas plataformas suportam. E hoje, uma das coisas que é super importante você ver nesse vídeo é que não há necessidade mais de você aprender uma série de ferramentas, de compiladores, de bundlers, Webpack, Babel e 600 ferramentas só para conseguir codar. Existem ferramentas mais modernas, como propriamente o Vite, que consegue fazer com que você consiga desenvolver aplicações de uma maneira muito mais fluida, muito mais moderna, sem precisar ficar se preocupando com qualquer uma dessas ferramentas aqui. Outra coisa que é importante você aprender é sobre a sintaxe mais moderna do JavaScript. Muitas das coisas que talvez você aprendeu do JavaScript, dependendo de onde você tenha aprendido JavaScript, já que existe muito conteúdo na internet sobre JavaScript e até muito conteúdo antigo sobre essa tecnologia, é você aprender a sintaxe mais nova do JavaScript. Ou seja, desde 2015 existiu muita coisa nova dentro do ECMAScript, que digamos é a linguagem que dá base para várias outras linguagens como JavaScript, ActionScript, UnitScript, e esse ECMAScript evoluiu muito. Então, desde o ECMAScript 2015, a gente teve várias e várias novas sintaxes sendo adicionadas dentro do JavaScript, novas funcionalidades que facilitam muito o desenvolvimento. E aí aqui nesse vídeo eu falo sobre alguma delas, como por exemplo a própria Nullity Coalescing Operator, para a gente lidar com valores nulos dentro de objetos em JavaScript, não só objetos. A gente fala sobre desestruturação, o REST Operator, Short Syntax dentro de objetos, Optional Chaining, métodos para trabalhar com array imutáveis, então map, filter, every, sum, find index, reduce. A gente fala sobre template literals, fala sobre promises, que para mim é uma das coisas mais importantes que você domine do JavaScript antes de partir para trabalhar com um framework, trabalhar com React, um Vue, um Angular ou qualquer coisa assim. Dominar promises é super importante. Você conseguir trabalhar com APIs externas, conseguir entender o conceito de promise, async, await, e também uma das coisas mais importantes dentro do ecossistema JavaScript é trabalhar com ES Modules. Por muito tempo dentro do ecossistema do JavaScript, a gente não tinha um sistema universal para trabalhar com módulos, ou seja, trabalhar com importações. Um arquivo, importar outro, para a gente não colocar todo o código JavaScript dentro de um único arquivo na nossa aplicação. Mas desde que o ES-Modules veio e agora os browsers já suportam ECMAScript Modules out of the box, digamos assim, de forma nativa, a gente precisa focar em aprender sobre ES-Modules, tá? E aí, dentro de ES-Modules é super tranquilo, você vai aprender basicamente a sintaxe de export e import,
Import e como que elas se conectam. E aí, agora que a gente deu uma palhinha sobre JavaScript, como eu falei, o meu foco não vai ser aqui falar também só nativamente sobre a tecnologia JavaScript, sim todo o ecossistema JavaScript, por isso a gente vai falar sobre React, Node, React Native também, o que você precisa focar nesse ano dentro dessas 3 tecnologias. Caso você queira então dar mais uma olhadinha na prática, como que você pode e o que você vai aprender de JavaScript em 2023, dá uma olhadinha nesse vídeo aqui, como eu falei, eu vou deixar aqui também na descrição para você ter na prática tudo isso que eu te falei do JavaScript em si. E agora a gente vai entrar na parte mais cabeluda, digamos assim, do JavaScript, porque a gente vai começar a falar um pouquinho sobre tecnologias de uma maneira um pouquinho mais avançada. E aqui, como eu falei, se você está iniciando com JavaScript agora, controla aí a sua ansiedade, porque a gente vai falar bastante coisa do ecossistema das ferramentas React, Node e React Native. Mas antes da gente entrar em cada uma dessas ferramentas, eu preciso falar sobre 2 coisas que é importante você focar em 2023, que são gerais, ou seja, não importa se você está trabalhando com React, com React Native ou com Node, eu preciso falar sobre essas 2 ferramentas aí, que a primeira delas é sobre gerenciadores de pacotes. Durante muito tempo, a gente teve dentro do ecossistema do JavaScript vários Package Managers, né? E o que são os Package Managers? Basicamente são ferramentas que auxiliam a gente na instalação de pacotes lá por dentro do NPM. A gente já teve NPM, Yarn, o próprio PNPM, tem outros gerenciadores, mas esses 3 são os mais famosos. E aí a gente foi trocando ao longo do tempo, porque um lançava uma versão que um era mais rápido e outro a gente deixava, e daqui a pouco um suportava uma funcionalidade que o outro não suportava, daqui a pouco o outro dizia que era mais rápido e a prova d'água, e aí a gente foi trocando de uma ferramenta para outra durante os últimos anos, e em 2023, qual gerenciador de pacotes que eu, Diego, vou estar utilizando, que eu quero compartilhar com você? Para mim, hoje, em 2023, eu vou estar utilizando basicamente 2 gerenciadores de pacotes, tá? Eu vou estar utilizando uma combinação de NPM e PNPM. Eu não vejo mais necessidade da gente estar utilizando o Yarn propriamente dito no lugar dessas 2 ferramentas. E eu era um grande defensor do Yarn, você vai ver que existem vários vídeos aqui no canal também sobre o Yarn, mas eu preciso te falar que no Yarn ele já não tem mais quase que nenhum diferencial entre essas 2 tecnologias. O Yarn propriamente dito, ele pode ser comparado ao NPM e ter mais performance talvez, mas se você está procurando performance, não tem por que não utilizar o PNPM no momento atual que a gente está no mercado. O PNPM evoluiu muito com suporte a monorepo, suporte nativo dentro dos ambientes de CI para fazer cache. Então, se você rodar um projeto, por exemplo, Next, que é um projeto com o framework React, utilizando o PNPM, você vai ver que a Vercel consegue fazer o cache automático das dependências e rodar isso de uma maneira super otimizada. Então, para mim, o conjunto é NPM e PNPM. Diego, por que ainda NPM, mesmo com o PNPM? Porque eu acho que o NPM ele é muito mais fácil e tem muito mais suporte da comunidade. Então, grande parte dos tutoriais, das aulas, eu vou seguir utilizando o NPM porque, digamos, ele é mais a prova de balas, evita a gente ficar aprendendo sintaxes novas para algumas coisas. Para mim, o NPM ele é o mais sólido que a gente tem no mercado. Eu tenho certeza que o NPM dificilmente a gente vai parar de utilizar ao longo dos próximos anos, enquanto o PNPM pode acabar vindo daqui a pouco uma outra ferramenta que faz de uma maneira mais rápido ou qualquer outra coisa assim. Ele é muito baseado no quesito performance, e se a gente tiver uma outra ferramenta que bate nesse quesito performance, não vejo talvez a gente utilizando o PNPM por muito tempo. Mas essas são as 2 ferramentas que eu vou focar aí em 2023 para gerenciadores de pacotes. E calma, não vai lá e muda nenhum projeto teu de Yarn para NPM ou qualquer coisa assim. Na grande maioria das vezes isso não vai mudar, não vai ter diferença nenhuma, tá? Então não segue utilizando Yarn, aí se você já está utilizando, não se preocupa com isso. E a segunda coisa que eu tenho que falar, que é mais geral para todas as tecnologias, é TypeScript. Em 2023, se você já programa com JavaScript há algum tempo, você precisa aprender TypeScript. TypeScript não é mais um opcional para você trabalhar com o JavaScript no mercado. TypeScript, caso você não saiba, é uma camada acima do JavaScript que adiciona tipagem estática. Tipagem estática nada mais é do que um mecanismo para trazer inteligência para o seu editor de código, para ele saber exatamente, antes de você executar o código, possíveis erros que já a sua aplicação pode ter. Então, você não enviou algum parâmetro, alguma função esperava um valor num formato, você enviou em outro. Então, é basicamente uma forma da gente conseguir fazer Static Type
checking, que é uma forma de checar erros no código entre comunicação de arquivos e tudo mais de uma maneira estática, ou seja, no próprio editor, diferente do runtime type checking, que é o, digamos, quando você está executando a sua aplicação, aí sim você visualizar esses erros. Então, TypeScript, na minha opinião, é uma ferramenta que você vai ver quase que a grande maioria dos exemplos e outras ferramentas seguindo por esse campo, e se você estiver estudando conceitos mais avançados dentro do Node, como o próprio Solid, inversão de dependência, você vai estudar uma Clean Architecture da vida, TypeScript é praticamente inevitável, você vai ter que utilizar essa ferramenta, porque trabalhar com esses conceitos sem trabalhar com um sistema de tipagem é muito difícil, muito chato mesmo. E se você está indo para um lado React da força, um lado front-end da força, existem várias ferramentas hoje que são totalmente inspiradas no TypeScript, como o Zod, TRPC, React Query, tem várias e várias ferramentas que são extremamente baseadas no TypeScript, e se você não tiver esse conhecimento, você está bastante atrás. Então, se tivesse um conhecimento que para mim em 2023, você já está trabalhando com JavaScript há algum tempo, e você quer aprender antes de qualquer outro, para mim é TypeScript. É um conhecimento que no começo demora um pouquinho mais para virar a chave, mas quando vira é um negócio que você não consegue mais largar, e é um negócio que você vai utilizar em todos os projetos. E agora sim, que a gente já falou de conhecimentos gerais, digamos assim, a gente vai falar sobre coisas que você deve sim aprender, na minha opinião, em cada uma das ferramentas React, Node e React Native. Bora lá! Bora começar então falando sobre React aí, que, digamos, é a tecnologia que eu investi mais tempo estudando aí nos últimos anos. E dentro do React, muitas das coisas que eu vou falar aqui, elas compartilham também com React Native. É claro que algumas coisas a gente vai falar especificamente do React Native mais pra frente, mas muitas das coisas que eu vou falar aqui, elas compartilham tanto para ambiente web quanto mobile, porque muitas das ferramentas nesses dois ecossistemas são compartilhadas. Então, a primeira das coisas que eu acho que é importante a gente falar dentro do ecossistema do React é sobre estilização. Por muito tempo existiram inúmeras formas da gente trabalhar com estilização dentro das nossas aplicações React. A gente pode trabalhar com CSS tradicional, com Sass, por aí, Styled Components, né, com estratégias CSS em JS, com ferramentas de CSS mais declarativas, como Chakra UI, Tailwind, por aí vai. Só que aqui eu quero falar sobre as ferramentas que eu, Diego, vou focar em 2023, que eu acho que são as ferramentas que você pode investir um tempinho estudando. Lembrando que talvez muitas das coisas que eu vou falar aqui nesse vídeo, né, principalmente aí para estudos 2023, podem ser coisas que você tem que tomar um leve cuidado, porque não necessariamente eu tô falando aqui, você deve seguir a risca, porque o mercado não necessariamente consegue acompanhar a evolução das ferramentas da mesma maneira. Então, algumas ferramentas que você vai aprender aqui, talvez você vai ter que dar um passo atrás, voltar para aprender alguma ferramenta que o mercado esteja utilizando, dependendo da oportunidade que você tiver aplicado ali no dia a dia. Mas vamos lá, quando a gente fala sobre estilização, para mim, eu vou falar as 3 ferramentas que eu acho que são mais sensacionais para estilização e mais maduras também. Eu acho que o fator maturidade é muito importante e o fator comunidade por volta das ferramentas também é um fator muito importante para a gente levar em conta. Para mim, em 2023, eu vou estar utilizando muito Tailwind CSS, e aqui existem várias alternativas caso você goste da sintaxe do Tailwind, mas quer utilizar ferramentas semelhantes. Então existe o Wind CSS, existe o próprio Uno CSS, que são ferramentas que elas têm propósito semelhantes, tá? Mas elas resolvem alguma maneira diferente, tem algum tipo de abordagem diferente para algum tipo de problemática dentro da estilização, mas são ferramentas que no fim das contas elas vão ter a sintaxe super semelhante, os conceitos super semelhantes, e eu particularmente gosto muito de trabalhar com, já testei muito em 2022 e para mim é uma das ferramentas que eu vou ter bastante foco nesse ano de 2023. A outra ferramenta que eu vou ter muito foco em 2023, apesar de alguns pontinhos que eu preciso levantar aqui também, é o Stitches. O Stitches para mim é uma ferramenta sensacional, é uma ferramenta muito semelhante ao Styled Components para quem curte esse tipo de abordagem de CSS em JS, só que ela tem uma facilidade muito maior para a gente trabalhar com variantes. Variantes nada mais são do que formatos diferentes. Então eu tenho um componente, por exemplo, que ele pode assumir várias estilizações baseados em estados ali do usuário, né? Se alguma coisa tá ativa, alguma coisa não tá ativa e por aí vai. Então o Stitches ele tem uma API muito mais sólida pra gente trabalhar com isso do que o próprio Styled Components. Porém, o que acontece, né? Desde... acho que já deve estar completando quase um ano isso, 6 meses, sei lá.
Existia uma discussão grande, e existe ainda uma discussão grande dentro da comunidade do React, depois que introduziu-se o React 18, com a parte de Streaming SSR, Server Components, que algumas bibliotecas de estilização, que elas possuem runtime, ou seja, que elas possuem algum tipo de código executando enquanto a aplicação está rodando, elas começaram a ter dificuldade. Então você pode ver que o Stitches aqui ele tem esse near zero runtime, ou seja, é perto de zero, mas não é zero. Ou seja, existe uma parte de código que não consegue ser executada ainda nesses ambientes server-side, que é para onde o React está caminhando. E aí, desde então, começou a surgir uma discussão enorme na comunidade. Styled Components também cai nessa mesma problemática, tá? Então, não é necessariamente uma comparação de um com o outro. Só que desde então, o Stitches, ele meio que parou de ter um suporte tão grande dos próprios mantedores do projeto. Então a gente pode ver que inclusive a última release que foi feita aqui, ó, ela foi feita em abril de 2022. Isso aqui mata a biblioteca? Não. Porque o Stitches, ele introduziu um formato da gente trabalhar com CSS dentro das nossas aplicações front-end, que para mim agora ele está dissipado em várias outras ferramentas. Se o Stitches morrer, o Stitches parar de ser utilizado, o Stitches não for mais mantido, a gente tem várias outras ferramentas que podem ser utilizadas no lugar. Para mim, uma das mais incríveis é o Vanilla Extract, que é exatamente o que o próprio Stitches faz, porém, esse aqui, apesar de ele estar falando que ele é Zero Runtime, ele realmente, a parte de CSS, ele faz de forma... Não, é Zero Runtime mesmo aqui, não é Near Zero Runtime, né? Eu tava confundindo. Esse aqui, ele é basicamente o Stitches, porém com Zero Runtime, ou seja, todo o CSS consegue ser executado também via server-side, que é para onde que o React está caminhando aí com esses frameworks como Next, Remix e por aí vai, que a gente vai falar inclusive um pouquinho mais para frente. E caso você esteja usando Tailwind e caso você queira ainda assim ter uma sintaxe de variantes, para mim o CVA é uma ferramenta sensacional para você conhecer, que é o Class Variance Authority, que é basicamente uma forma da gente conseguir ter essa sintaxe de variantes, porém utilizando ainda a estilização do Tailwind em si. Para mim, essas são as ferramentas mais legais de CSS aí que você pode estar focando em 2023, mas lembrando que algumas empresas ainda, claro, não vão conseguir acompanhar essas novas ferramentas e talvez nem devam acompanhar essas ferramentas. Algumas empresas vão estar utilizando CSS tradicional, SAS, Styled Components, então você vai precisar se adaptar. Por isso que eu falo que a grande maioria das coisas aqui dá para estudar sim sob demanda. Agora que a gente já falou sobre estilização, dentro de formulários eu não vejo um combo diferente para você estar trabalhando que não seja React, Hookform e Zod dentro do ecossistema React. Isso vale também para React Native em si, tá? React Hookform já se provou, é a melhor ferramenta para a gente trabalhar com formulários dentro do ecossistema React, é a ferramenta mais performática que a gente consegue trabalhar tanto com Uncontrolled Components quanto com Controlled Components, que são formatos diferentes da gente trabalhar com informações, com estados dentro do React, né, com informações provindas ali do usuário final, e o Zod com certeza é a melhor biblioteca que a gente pode utilizar, não só para validação, mas também para transformação de dados. O Zod para mim é acho que assim, tá na top 3 ferramentas que em 2022, assim, me impressionaram e mudaram a forma com que eu codava tanto aplicações front-end quanto back-end, porque ele pode ser utilizado em várias pontas. O Zod é uma biblioteca incrível e tem um vídeo também que eu fiz aqui no canal, caso você queira dar uma olhadinha. Só aqui no YouTube da Rocket, acho que foi uma live. Essa aqui, ó, Codando com o Melhor do TypeScript. Isso aqui é uma live que a gente vai bem a fundo e fala sobre Zod, fala sobre TRPC, que é uma outra ferramenta legal que está surgindo aí dentro do ecossistema React. E eu acho que se você já está estudando React um tempo, é uma super live para você assistir para conhecer um pouquinho mais sobre o Zod em si. Saindo um pouco do React Hookform, saindo um pouco dessa parte de formulários, a gente cai numa das coisas que foi talvez uma discussão de longo tempo que a gente teve dentro do mercado React, que é a parte de gerenciamento de estado. E não necessariamente gerenciamento de estado, mas compartilhamento de informações entre componentes, porque gerenciamento de estado não é só necessariamente a gente compartilhar informações entre vários componentes da nossa aplicação. E por muito tempo o Redux sempre foi a ferramenta que dominou esse espaço, né? E aí depois a gente teve o surgimento da nova Context API lá no React 16.8, se não me engano, e aí muita coisa mudou, porque a gente utilizava
o Redux simplesmente, muitas vezes, só para compartilhar uma informação entre dois componentes. E aí, quando era esse o propósito, não necessariamente o Redux tinha a sintaxe melhor pra gente trabalhar com isso, porque o Redux tinha muita camada envolvida ali dentro. E aí, muitas empresas começaram sim a utilizar o Redux, porém, a gente tem hoje algumas alternativas até melhores, inclusive dentro do Redux, caso você esteja trabalhando com essa tecnologia. E aí, para mim, caso você esteja trabalhando com Redux, caso a empresa que você trabalhe esteja utilizando essa ferramenta, tudo bem, mas você pode utilizar o Redux Toolkit, que eu acho que hoje é a melhor forma de você trabalhar com Redux, mas se você não está utilizando o Redux ainda, eu acho que existem outras ferramentas talvez melhores para você trabalhar, e aqui existe uma infinidade, tá? A gente vai poder ficar falando aqui sobre ferramentas de gerenciamento de estado, compartilhamento de informações entre componentes, cara, a gente pode falar aqui a vida toda sobre isso, porque existem uma infinidade de ferramentas com esse propósito. Porém, para mim, as duas mais incríveis é o Jotai e o próprio Zustand. Para mim, são as duas ferramentas mais incríveis possíveis para trabalhar com gerenciamento de estado. E Diego, por que uma e por que duas e não por que uma ferramenta de gerenciamento de estado? Vamos lá. Aqui dentro do próprio site do Jotai, se a gente for aqui na parte de documentação e aqui a gente for em comparison, a gente tem aqui a comparação do Jotai com o próprio Use Context do React, né, mostrando a simplicidade, né, isso aqui é um tamanho de digamos, uma informação compartilhada entre dois componentes usando Jotai e aqui usando a Context, só que aqui ele tem uma aba muito interessante, que é como que o Jotai é diferente do Zustand, e se eu não estou enganado, as duas ferramentas, tanto o Jotai quanto o Zustand, são criadas pela mesma pessoa, foram criadas pela mesma pessoa, tá? Mas eu posso estar errado nisso, mas eu tenho quase certeza que é isso aí mesmo. E aqui a gente tem uma seção que eu acho muito legal, que é quando você deve utilizar Jotai e quando você deve utilizar o Zustand. E aí, olha só, se você precisa de um replacement para use state com use context, Jotai fits well. Ou seja, se você precisa apenas substituir o use context do React, a context API, que muitas vezes pode ser muito verbosa, por simplesmente uma estrutura de compartilhar uma informação entre dois componentes de uma maneira mais rápida, o Jotai é incrível para isso. Se você precisa atualizar estado fora do React, ou seja, uma forma de você conseguir manter estado fora dos componentes do React, ou seja, essas informações acessíveis inclusive para o mundo afora, utilize o Zustand. Se code splitting é importante, o Jotai vai performar melhor. Por quê? O Zustand, ele segue a mesma estratégia do Redux, então para quem já está acostumado a utilizar o Redux, talvez o Zustand até seja uma alternativa mais simples de utilizar. O Zustand, ele vai muito na linha do Redux, até ele fala aqui, né, se você prefere utilizar o Redux DevTools, o Zustand é melhor, porque o Zustand, ele segue essa linha da gente ter um grande estado na nossa aplicação, compartilhado entre quais componentes querem consumir esse estado, enquanto o Jotai, ele tem essa ideia de pequenos estados, que ele chama de átomos compartilhados em pequenas partes da tua aplicação. Então, se você precisa esse estado global, ou seja, conseguir enviar essas informações para fora da sua aplicação, o Zustand provavelmente vai servir melhor para isso. O Jotai, ele serve mais para compartilhamento de informações entre componentes ali, sem muita regra de negócio, muitas vezes associada a isso. E aqui tem uma linha super importante também, caso você queira fazer o uso da Suspense API, que é uma API do React para a gente trabalhar com pedaços da interface que dependem de carregamentos externos, digamos assim, né, trabalhar com loadings e tudo mais na nossa aplicação. O Jotai também é melhor, porque como ele tem esse funcionamento, ele não tem esse funcionamento de estado global, e sim estados alocados em pequenas partes da aplicação, ele consegue trabalhar com isso melhor. Então, para mim, são as duas ferramentas mais incríveis para a gente trabalhar com essa parte de gerenciamento de estado em 2023, e você vai com certeza ver muito conteúdo sobre isso aí em 2023. Aqui na Rocket. Antes da gente continuar, não esquece de deixar aí nos comentários também outras ferramentas que você curte estudar nesse ecossistema JavaScript que talvez eu não esteja citando aqui. Então já vai ali nos comentários, prepara o seu comentário e depois qualquer coisa, se eu falar ainda aqui, você pode deletar, comentar, editar o comentário, seja lá o que for. Mas bota aí ferramentas que você está estudando, coisas que você vai focar aí no ecossistema JavaScript nos comentários e não esquece de deixar o like. Vamos lá, agora a gente vai entrar numa seção muito importante dentro do ecossistema React, que é o próprio... E legal, eu tava mostrando a documentação do Jotai e botando minha tela na minha cabeça na frente. Tá, minha cabeça tava na frente nesse momento todo, mas é isso. Tá aqui a documentação do próprio Jotai que eu tava falando, essa partezinha aqui.
E agora a gente vai falar sobre uma das coisas importantes aí no ecossistema React, que são frameworks, né? Quais frameworks talvez você deve focar dentro do ecossistema React? Aqui eu vou me manter focado especificamente dentro do ecossistema React, que é a área que eu tenho mais domínio, mas existem, claro, outros ecossistemas do Vue, Angular, Svelte, a gente pode falar sobre vários deles. E pra mim aqui, eu acho que existem dois frameworks que não tem como você ignorar, que pra mim é o Next. Eu acho que o Next é uma ferramenta que não tem como você ignorar essa ferramenta. Todo mundo que vai se especializar em React em algum momento vai precisar aprender Next, porque dominou o mercado, muitas empresas utilizam, aqui na Rocket a gente utiliza Next, e assim, é algo incrível, revolucionou o mercado, mas, porém, existem outras alternativas que estão surgindo que também você pode dar uma olhadinha. Ainda não tem tanto mercado, mas é interessante você ficar de olho para onde que essas ferramentas estão caminhando, que para mim é o próprio Remix, que é um framework semelhante ao Next, que cumpre um propósito semelhante, porém com algumas abordagens diferentes. Muita coisa, inclusive, que o Remix introduziu ano passado, o Next conseguiu copiar, né, até o App Directory ali, a parte de layouts, tudo isso, a parte de lidar agora com forms, que o Next está tentando copiar também, né, a parte de actions aqui dentro. Mas assim, tem muita coisa que o Next se inspirou, é uma concorrência sadia, uma concorrência saudável, né, a gente tem entre esses dois frameworks. O Remix, se eu não me engano, ele foi comprado, né, pela Shopify, acho que é. Então, de certa forma, agora a gente tem uma empresa grande mantendo o Remix aí da mesma forma que a gente tem o Next sendo mantido pela Vercel. Então, são dois frameworks que vale a pena você ficar de olho. Agora, nesse momento atual, não sei nenhum deles. Diego, qual que eu estudo? Next, com certeza. Estuda Next porque vai ter muito mais mercado, muito mais aplicabilidade. E aí depois, quando você tiver um tempo, você pode aprender Remix. E aí, pra mim, existem vários frameworks dentro do ecossistema React que vale a pena você ficar de olho. Pra mim, dois deles é o Astro, que ele é um framework incrível, que ele tem muito foco em enviar pouco JavaScript para o front-end. Então, diferente de outros frameworks que a gente tem uma camada muito grande de JavaScript no front-end, precisando executar para conseguir montar a interface, o Astro ele é muito focado em construir aplicações que elas possuem pequenas partezinhas que são dependentes de JavaScript, mas não a aplicação toda, digamos assim. Eu acho o Astro ele até muito parecido com o próprio Fresh, do Dino. Claro que o Astro ele tá um pouquinho mais avançado em relação ao Fresh, mas é um framework que ele tem um conceito semelhante, que é o conceito de islands, ou seja, pequenos pedaços do nosso código que eles são hidratados com JavaScript e não o código todo, digamos assim, tá? Então, são conceitos semelhantes. A parte legal do Astro é que ele pode ser utilizado com qualquer biblioteca front-end, então não só React, como Vue, Svelte, Solid.js, TypeScript, Markdown, MDX, Sass, Tailwind, por aí vai, Alpine.js, isso aqui eu nem sei o que é, Lit, e por aí vai. E outro framework que eu acho muito legal você ficar de olho também é o Quick, se eu não me engano, assim que se escreve, não, escrevi com U, é com W. O Quick, ele é um framework que tá surgindo também aí, eu acho que é muito mais ficar de olho do que necessariamente estudar, né, tá aqui mais como um bônus. Ele é um framework que ele também tem esse foco de remover o JavaScript do front-end. Ele tem uma pegada muito semelhante ao próprio React, né, se você for ver, aqui o use store seria o use state e tudo mais, né, uma pegada muito semelhante, mas ele tem esse foco então de a gente criar um framework reimaginado para Edge, né? E caso você não saiba o que é Edge, tem conteúdo aqui no YouTube também da Rocket, procure aí sobre Edge. Edge é um conceito que vai vir muito forte em 2023, que é o conceito de Edge Computing, computação na ponta ou computação na borda, que é um conceito da gente conseguir executar as nossas aplicações mais próximas do usuário, ou seja, a gente aproveitar de todos os data centers que a gente tem e hospedar a nossa aplicação em todos eles, ao invés de hospedar em um só e todos os usuários precisarem bater nesse data center. É um framework muito novo ainda tá surgindo muita coisa por volta, então assim, são dois frameworks, tanto o Astro quanto o Quick, que eu não acho que você tem que botar a prioridade para estudar, mas vale a pena ficar de olho, que eu acho que em 2023 eles vão crescer bastante aí dentro do ecossistema do React em si. E aí vamos lá falar sobre outras ferramentas, agora falando um pouquinho de uma maneira mais rápida aqui, pra gente não investir tanto tempo. Pra mim, outras ferramentas que eu acho que é legal você aprender em 2023 é o Cypress, você pode aprender também o Playwright da própria Microsoft no lugar do Cypress. Ambos eles têm o mesmo foco, que é fornecer
uma ferramenta para end-to-end testing em aplicações web. End-to-end testing, caso você não saiba, é aquele tipo de teste automatizado que ele simula um usuário navegando na nossa aplicação. Então, imagina que a gente tem o e-commerce, é aquele tipo de teste que abre realmente o browser e vai lá, simula o usuário clicando no produto, adicionando no carrinho, vendo se ele consegue fazer o checkout. Essas duas ferramentas são incríveis, eu acho que é o tipo de teste mais legal que a gente pode ter para o front-end, ainda mais do que testes unitários. Eu acho que end-to-end testing é um testing muito legal para você fazendo front-end. Eu acho que ele acaba suprindo a grande maioria das necessidades que a gente tem ali dentro. Outra ferramenta que eu acho interessante você aprender nesse ano é React Query. Com certeza é uma ferramenta que eu já falava aqui em 2000 e... Opa, isso aqui é a documentação do React Query V3, só que eu acho que ele... Aqui, ó. É que mudou o nome agora, né? 10-Stack Query. Mas tudo bem, continua sendo React Query, que é uma ferramenta muito legal para você trabalhar no React, que é uma ferramenta que ela facilita você trabalhar com consumo de APIs. Então, se você está trabalhando com React, essa ferramenta é primordial você aprender. E, novamente, já tem conteúdo no YouTube da Rocket. Eu tô falando que eu faço tudo por vocês. É só vocês estudarem. Deixa eu abrir aqui, ó. Olha só. Consumindo, vamos procurar aqui nos vídeos. Consumo de API RESTful no React da maneira certa. Tem uma live de 1h30 aqui, só ensinando você a utilizar React Query e utilizar todo esse funcionamento de cache. Então, assim, vai por mim, é só sair estudando, não tem erro. Próxima coisa que a gente vai falar aqui é sobre alguns conceitos que você deveria ficar de olho em 2023, caso você já trabalhe com React aí há um tempinho, que é Suspense API. Eu acho que isso aqui não tem mais como você ficar postergando, é algo muito importante, principalmente com a vinda de dois outros conceitos que são Server Components e Streaming SSR, tá? Que são conceitos que a gente tem dentro do ecossistema React que a gente precisa falar sobre. Server Components nada mais são, né, do que o conceito da gente conseguir renderizar partes da nossa interface React pelo lado do servidor. Isso aqui traz inúmeras vantagens. A gente consegue trabalhar com informações sensíveis, consegue executar operações sensíveis, como acesso ao banco de dados direto dentro do nosso componente. Não necessariamente isso é o melhor caso de uso, mas a gente consegue ter mais performance, mais segurança, menos JavaScript sendo enviado para o front-end, com isso mais performance. Ou seja, você pode ler sobre isso aqui e entender do que se trata um Server Components. E em 2022 o React lançou uma versão, que foi o React 18, que também possibilitou a gente ir muito mais a fundo num conceito que é o conceito de Streaming SSR. Então, se você já acompanha o ecossistema React há um tempo, não só React, mas o ecossistema front-end no geral, você deve saber que sempre existe um conceito, né, dentro da comunidade, que é o conceito de Server-Side Rendering, que é basicamente você conseguir renderizar, como eu estava falando, a interface da sua aplicação pelo lado do servidor, que traz inúmeras vantagens, mas um problema que a gente tinha eu consigo fazer o primeiro carregamento da minha interface vir pelo servidor. O resto, tudo tem que vir pelo front-end, ou seja, muito JavaScript precisa ser enviado pelo front-end. Com a técnica de Streaming SSR, né, o próprio Streaming já diz, é uma forma de eu conseguir manter uma conexão aberta entre front-end e back-end da minha aplicação. O back-end consegue continuar construindo a interface dentro do back-end e enviando para o front-end as pequenas partes, ou seja, num formato de streaming. Isso aqui vai ter muito conteúdo, relaxa, não precisa sair estudando que nem um maluco, que nem uma maluca. Vou trazer conteúdo sobre isso. Se você gostaria que eu trouxesse um conteúdo mais completo sobre Streaming SSR dentro do React, aí um vídeo no YouTube, bota aqui embaixo nos comentários que eu vou ficar muito feliz em trazer esse conteúdo para você. E aí, saindo um pouquinho dessa parte, a gente vai falar sobre uma das coisas que eu acho que toda pessoa que quer focar em front-end em 2023 deveria aprender, é sobre o conceito de CMS. CMS é um conceito que a gente usa lá desde a época do WordPress, mas o WordPress não é mais o CMS que eu recomendo você estar utilizando caso você trabalhe com React. Para mim, existem hoje, na verdade, vários, inúmeros CMS, eu não consegui testar nem 10% deles. Existe Prism, Dato CMS, Payload CMS, Contentful, Medusa, Sailor, cara, existem inúmeros CMS, Strap, muitos CMS, assim, e eu não sei dizer qual que é melhor, porque
São muitos, é impossível dizer qual que é melhor. Eu vou dizer qual que eu uso e que eu acho legal você aprender, que pra mim é o HighGraph. HighGraph é um CMS muito massa, ele é totalmente baseado em GraphQL, então é um CMS incrível, tem uma interface super fácil de utilizar. Caso você não saiba o que é um CMS, basicamente é uma ferramenta que ele te dá um painel de administração, onde você consegue criar as entidades da sua aplicação, os campos da sua aplicação, tudo por esse painel, e ele provê uma API para o seu front-end. Então ele é quase como se fosse um back-end as a service, digamos assim. Ele fornece o back-end para sua aplicação. E aí ele traz recursos basicamente para a gente gerenciar conteúdo. CMS eles podem ser utilizados para os mais diversos fins. Antigamente a gente usava muito para blog, para landing page, hoje dá para utilizar para basicamente qualquer coisa que a gente for desenvolver, tá? E aí, como eu falei, existem CMS que eles são específicos para cada tipo de operação. Então, eu posso usar um HighGraph, por exemplo, para desenvolver um e-commerce? Posso, mas existem outros CMS, como por exemplo, sei lá, um Medusa.js, que ele pode ser muito mais legal para quem for desenvolver um e-commerce, ou até usar um Shopify, algum CMS mais famoso, né? Então, existem alternativas que a gente pode estar utilizando, mas para mim, quem quer se especializar em front-end aí em 2023, precisa saber pelo menos utilizar um CMS, seja lá qual for, porque os outros vai mudar um pouquinho ali a forma que você consome, mas o resultado final vai ser muito semelhante. E aí aqui eu vou trazer, ainda dentro de React, 2 bônus que eu acho que você deveria, talvez se você já aprendeu tudo isso que eu citei aqui, que você deveria aprender um pouquinho mais em 2023, que pra mim são... Rufem os tambores. Primeiro deles, UI e Design System. Para mim, se você trabalha com front-end, trabalha com React, em 2023 você quer se destacar, aprender alguma coisa diferente, se destacar um pouquinho no mercado dos outros profissionais, para mim uma das coisas que é legal alguém que é front-end saber é o básico, o mínimo de UI, UX, Design System, esses conceitos que tocam um pouquinho mais com design, porque você vai trabalhar muito mais próximo do time de design e produzir interfaces muito mais amigáveis, tá? Isso é até um novo conceito que está surgindo, até um novo cargo que está surgindo lá fora, que é o cargo de Design Engineer, que é uma pessoa que desenvolve UI desde digamos, da conexão de como que aquilo aparece, né, do desenho daquilo, desde o Figma até colocar em tela. Então, é algo que está surgindo bastante, várias empresas, a própria Vercel, várias empresas focadas em DevTooling já tem vagas direcionadas, né, cargos direcionados especificamente a esse tipo de profissional. Então é uma das coisas que vale a pena você estudar caso você tenha um tempinho sobrando aí em 2023 e já estudou as outras coisas que eu citei aqui em cima. E outra coisa ainda dentro do bônus que eu acho que vale a pena você estudar em 2023, para mim, é GraphQL. Eu acho que é uma das tecnologias que está crescendo bastante. Ela cresce de uma maneira mais contida, digamos assim, não é uma ferramenta que necessariamente estourou e todo mundo migrou para GraphQL, mas eu acho que é uma ferramenta que resolve vários problemas, principalmente se você está trabalhando num time em que as pessoas que desenvolvem o back-end da aplicação e as pessoas que desenvolvem o front-end da aplicação são times diferentes. Se você trabalha num contexto desse, com certeza GraphQL é uma ótima situação, ainda melhor, né? Uma ferramenta ainda melhor para você aprender caso você esteja nesse contexto. E agora a gente falou bastante sobre React, mas a gente ainda não falou nem sobre React Native, nem sobre Node. Então vamos falar um pouquinho sobre React Native e depois falar um pouquinho sobre Node, sobre coisas que eu acho que você deveria ficar de olho em 2023 e estudar em 2023. Bora lá! Tinha ido lá buscar uma aguinha e agora voltando pra gente falar um pouquinho sobre o ecossistema React Native. E React Native especificamente, assim, eu acho que a gente tá no melhor momento da tecnologia em si. Desde que o React Native nasceu e o momento atual da ferramenta é muito louco porque a gente tá num momento ideal para quem está aprendendo a trabalhar com mobile, quem quer aprender a trabalhar com mobile utilizando o React Native, porque existe uma série de lançamentos que foram feitos dentro do React Native que muita gente talvez não sabe que foi feito e ainda fica, talvez, às vezes comparando o React Native de uma maneira que não é mais assim, sabe? Que muita coisa já mudou. E aqui eu quero te falar algumas dessas coisas e algumas coisas que você deveria estudar em 2023 voltado para dentro do React Native em si. E a primeira das coisas que eu quero falar aqui é sobre uma das coisas que mais me impressionou aí dentro do React Native, que é um projeto criado dentro da Shopify, que inclusive a Shopify migrou todos os aplicativos deles, inclusive o maior aplicativo deles, que é o próprio Shopify, para React Native. Tem um post no blog deles,
Aqui, ó, migrating our largest mobile app to React Native. Isso foi agora finalzinho de 2022, então é um post bem recente que eles falam todas as vantagens que eles tiveram mudando para React Native, as escolhas que eles fizeram e tudo mais. Mas o projeto que eu queria falar é sobre o React Native Skia, que ele é basicamente uma nova engine gráfica, um novo motor gráfico para dentro do React Native para construção de interfaces, que ele é muito semelhante ao motor gráfico do próprio Flutter ou dentro de um Canvas, por exemplo, do próprio HTML, ou seja, a gente tem um espaço e a gente pode desenhar o que a gente quiser ali dentro, mesmo sem utilizar elementos diretamente nativos do próprio iOS e do próprio Android. O React Native Skia, ele está sendo muito utilizado, principalmente para a parte de desenhar vetores, coisas gráficas que seriam muito pesadas a gente renderizar com SVG ou com qualquer coisa assim, mas é um motor que ele está evoluindo para ser utilizado para muito mais coisas assim. Então o Skia é um negócio incrível que vale a pena a gente dar uma olhadinha, e ele traz muita performance na parte de construção de interfaces dentro do React Native. Outra ferramenta que migrou para a versão 2 no ano passado e que já está extremamente atualizada em relação aos novos lançamentos do React Native, que eu acho que é muito legal, é o próprio Reanimated. Tem conteúdo sobre esse carinha aqui já no canal do YouTube da Rocket City. O Reanimated é uma ferramenta de animações dentro do React Native, que ela faz as animações através da thread nativa, ou seja, a gente basicamente consegue rodar todas as animações da nossa aplicação com uma performance extremamente aprimorada, ou tudo rodando com 60 FPS. É uma ferramenta também mantida muito pela Shopify, né? Então a gente vê que o Shopify está muito aí investindo no próprio ecossistema do React Native, assim como a gente vê outras empresas investindo em alguns outros ecossistemas, tá? Outra ferramenta que eu acho muito legal, não é na verdade uma ferramenta, mas é você ouvir falar um pouquinho mais sobre o porquê que eu acho que o React Native ele tá no melhor momento, é sobre o Fabric, né? Que é a nova arquitetura do React Native. Para quem já trabalhou com React Native há algum tempo, sabe que uma das coisas que a gente tinha de mais dificuldade no React Native, no quesito performance, é porque a gente tinha uma ponte assíncrona de comunicação entre o nosso aplicativo, né? Entre a nossa UI com a thread nativa, ou seja, o nosso aplicativo, toda vez que o usuário clicava em alguma coisa, precisava interagir com alguma coisa, existia uma ponte de comunicação que ficava enviando mensagens de um lado para o outro, ou seja, código nativo com código JavaScript, e isso não existe mais, tá? Com o Fabric agora a gente tem basicamente uma conexão direta entre o JavaScript e o código nativo, né? E basicamente essa comunicação é síncrona, a gente consegue enviar, receber respostas, e isso torna todo o processo muito mais rápido, tá? Isso aqui resolve muitos problemas que a gente tinha de performance no React Native, e é super importante você saber que o React Native ele já está utilizando o Fabric por padrão em todas as aplicações desenvolvidas com React Native a partir da versão atual. Então, e grande parte das bibliotecas já estão integradas com o Fabric, por exemplo, o próprio Reanimated e várias outras que a gente usa no ecossistema aí já estão utilizando o Fabric em si. E aí, para mim, a ferramenta mais incrível para quem trabalha com React Native, com certeza é o Expo. Para mim, o que o Next ou Remix são para trabalhar com React para web, o Expo com certeza é para quem trabalha com React Native para desenvolvimento mobile. O Expo é um framework, digamos assim, para dentro do React Native, que ele traz inúmeras facilidades para a gente trabalhar com projetos dentro do React Native. Várias facilidades para a parte de atualização de versão de aplicativo, para a gente trabalhar com módulos comuns, com câmera, com, sei lá, calendário, com geolocalização, com acelerômetro, com todos esses módulos. E o Expo evoluiu muito em 2022. Eles lançaram várias melhorias. A gente tem agora também o Expo Application Services, que é basicamente vários serviços cloud prontos para a gente conseguir facilitar o trabalho de build dos nossos aplicativos, tanto para App Store, quanto para Android, quanto para iOS, envio, compartilhar com o time, enviar pro Test Flight. Então assim, cara, para quem curte React Native, para quem curte desenvolvimento mobile, precisa dar uma olhadinha no Expo Application Services. Ele tem tanta parte de build, ou seja, a gente consegue rodar a build da nossa aplicação, até para quem tá no Windows consegue rodar a build de aplicação iOS, tá? A gente tem o Expo Application Services Submit para enviar para App Store e para Google Play. Não existe qualquer experiência no mercado com qualquer tecnologia como a gente tem com o Expo dentro do React Native, tá? Em questão de facilidade de enviar para as lojas de aplicativo, em questão de atualizar também, porque a gente tem a parte do Expo Update também, né? Que é aquele over the air, ou seja, a gente conseguir atualizar o código do aplicativo mesmo sem o usuário precisar ir na loja e baixar uma nova versão. E cara, isso aqui tá incrível, assim, tá muito incrível para quem curte React Native. É o melhor ano para aprender React Native, porque a ferramenta tá muito avançada, assim, em quesito de funcionalidades. Outra coisa que eu acho muito legal
é o Expo Halter, que vale a pena você ficar de olho. O Expo Halter é um novo projeto que está surgindo aí dentro da comunidade React Native, dentro da comunidade do Expo, que é basicamente um file system routing, assim como a gente tem no Next, ou seja, cada arquivo vira uma rota na aplicação, só que escrito para dentro do React Native. É algo que está em bastante early stage, mas vale super a pena você dar uma olhadinha, estudar um pouquinho mais. E é claro que aqui no React Native eu estou sendo um pouco mais sucinto, porque muitas das coisas que eu falei na questão de 2023 para React, vale também para React Native, tá? Então muitas das coisas que a gente citou lá, com certeza você vai utilizar dentro do React Native também, toda a parte de formulários, state management, React Query, tudo isso é compartilhável entre os dois. E aí, uma das coisas que vai ficar como bônus aqui também, eu vou deixar uma seção de bônus em cada uma das tecnologias, para dentro do React Native, 2 bônus que na verdade são um só, que caso você já tenha dominado, aprendido React Native e já tá calibrado em trabalhar com essa tecnologia, já tá trabalhando com o ambiente mobile há um tempo, para mim, uma das coisas que vale a pena você estudar sim em 2023 um pouquinho, caso você queira, e depois se aprofundar, caso você queira, é Swift, com o Swift UI também, né, que é a nova forma de você desenvolver aplicações para iOS, né, com uma forma declarativa, assim como o Flutter, que é o Swift UI, e a gente tem o próprio Kotlin. Eu acho que são 2 ferramentas que seria super interessante você aprender caso você esteja focado no ambiente mobile, caso você esteja dando foco total em React Native, o ambiente mobile no geral. Aprender um pouco de Swift, aprender um pouco de Kotlin vai te ajudar muito a conseguir criar suas próprias bibliotecas, trabalhar com código nativo, isso aqui vai te ajudar demais. Então, são algumas das coisas que eu acho que você deveria estudar em 2023, caso você esteja focado no ecossistema React Native no geral. E agora, vamos falar um pouquinho sobre Node, né? Um pouquinho do que você deveria estudar dentro do ecossistema back-end, trabalhando com Node, principalmente aí no JavaScript. E aqui, novamente, a gente vai falar sobre várias ferramentas, não necessariamente todas elas você deve sair aprendendo em 2023, que nem um maluco, que nem uma maluca. Espera que muitas dessas coisas você consegue sim aprender sob demanda, mas tem várias coisas que eu quero citar que, na minha opinião, não vale mais a pena quem tá se especializando em Node, talvez focar tanto esforço em aprender. Algumas ferramentas que talvez você vai encontrar em vários tutoriais e vários conteúdos pela internet, mas bora a gente falar sobre isso especificamente aqui dentro do nosso vídeo. Bora lá. Dentro do Node não tem como a gente começar essa sessão do vídeo sem falar sobre talvez a primeira dúvida, o primeiro aprendizado de alguém que começa a trabalhar com Node, que é o primeiro framework que vai utilizar. E existem muitos frameworks dentro do Node, do ecossistema em geral. A gente conhece alguns mais famosos, como Express, Happy, Fastify, desde até frameworks mais opinados, como Nest, Adoni, sei lá mais quais outros existem aí dentro do ecossistema. Só que o Node sempre foi uma das tecnologias que a gente nunca teve um padrão, digamos, bem setado na comunidade de qual framework a gente vai utilizar. Diferente de outras tecnologias, como no Ruby a gente sempre teve Rails, no Python a gente sempre teve o Django ou Flask, até para coisas mais simples. A gente no Java sempre teve Spring, Quarkus, ou sei lá o que mais de framework que a gente tem lá dentro. No PHP a gente sempre teve o Laravel, o Cogniter e vários outros frameworks PHP que sempre dominaram o mercado. Mas no Node a gente sempre teve uma divisão muito grande da comunidade, nunca teve um ao certo qual framework você deve utilizar, mas uma coisa sempre foi certa dentro do ecossistema Node, que você sempre deve aprender Express, porque esse é o framework que dá a base para todos os grandes outros frameworks e você vai aprender conceitos muito comuns dentro do Node, certo? Certo, porém, isso pode mudar em 2023. Para mim, em 2023, o framework que eu vou utilizar nas minhas aplicações no lugar do Express é o Fastify. E aí eu vou te explicar o porquê que eu vou estar utilizando esse framework daqui para frente e não tá utilizando o Express em si, mas o primeiro fator que para mim é o mais predominante, que é o Express já não é mais mantido da mesma forma que era. Muitas das coisas que a gente tem em frameworks mais atuais, como o próprio Fastify, frameworks que são mantidos constantemente, o Express ainda fica muito para trás. Apesar de o Express dominar grande parte do mercado, e com certeza se você tá aprendendo Node, em algum momento você vai se deparar com o Express, tudo bem, aprendizado sob demanda, não vai ser um problema aprender, até porque é muito simples. Você vai, caso você esteja desenvolvendo uma aplicação agora,
e utilizando o Express você vai ter que deixar de lado ou ter que resolver alguns problemas de uma maneira um pouco mais alternativa. Por exemplo, a parte de lidar com erros dentro do Express com certeza vai ser muito mais dificultada caso você esteja trabalhando com essa tecnologia ao invés de outra tecnologia como o próprio Fastify. Isso porque o Express ainda é totalmente baseado em callbacks, digamos assim, e eles ainda nem atualizaram toda a codebase deles para trabalhar muito bem com a Async Await e também nem com muito TypeScript. O Express, inclusive, é um dos poucos frameworks atuais que a gente precisa instalar o Express e a tipagem do TypeScript separada, porque são dois projetos mantidos de formas separadas. Isso para mim começa a acender algumas red flags, alguns sinais aí de que o Express começa a não ser mais a alternativa que a gente vai seguir para frameworks. Então você vai ver na grande parte dos tutoriais que eu for fazer daqui para frente, seja aqui no YouTube, em eventos, em conteúdos fechados como o próprio Ignite, que a gente vai estar utilizando o Fastify no lugar do Express. Mas lembrando que o Fastify com certeza não é o framework mais utilizado no mercado, continua sendo o Express, mas eu tô aqui para te trazer um pouco do que para onde a gente está indo, não só a gente ficar olhando para o mercado, porque se a gente sempre ficar olhando só para o que o mercado está utilizando, a gente nunca vai conseguir fazer o mercado evoluir. O nosso papel também é a gente conseguir elevar um pouquinho a barra, porque é a gente que determina o que o mercado utiliza, né? A gente faz parte do mercado aí no dia a dia. E para mim, outro framework que eu vou utilizar muito durante esse ano, que você vai ver vários conteúdos sobre, é o Nest. Para mim, o Nest, ele começou a chegar naquele patamar de framework como a gente tem o Laravel para PHP, o Rails para Ruby, Django para Python, que é aquele framework predominante dentro da comunidade Node. O Nest, diferente do Fastify ou do Express, ele não é um micro framework, ele é um framework opinado, ou seja, um framework que traz opinião da maneira que você vai estruturar a sua aplicação, conceitos que você vai utilizar. O Nest você obrigatoriamente vai utilizar TypeScript, o Nest obrigatoriamente você vai utilizar injeção de dependência, inversão de dependência, você vai utilizar decorators, você vai utilizar, ou seja, várias coisas que o Nest meio que traz como opinião própria. Isso é muito legal, porque quando uma empresa passa a utilizar um framework como esse, Laravel, Rails, Django, Nest, uma das coisas que a empresa está procurando é opinião, ou seja, uma forma de a gente perder menos tempo procurando qual que é a melhor biblioteca para trabalhar com GraphQL, melhor biblioteca para trabalhar com banco de dados e utilizar algo mais opinado, ou seja, você terceirizar essa escolha, terceirizar essa decisão para o framework decide para você qual que é a melhor forma de fazer validação, a melhor forma de trabalhar com GraphQL e por aí vai, como eu já citei outros exemplos. E o Nest, ele cresceu muito, a comunidade por volta cresceu muito, é um projeto que dá para ver que por muitos anos ele se mantém bem mantido, sai uma nova atualização, eles atualizam, sempre, assim, muita coisa nova tá saindo dentro desse framework, você vai ver eu trazendo muito conteúdo sobre isso. Se você gostaria de conteúdo sobre Nest, deixa aqui embaixo, que eu já fiz conteúdos aí no finalzinho do ano de 2022, mas quero trazer mais, e pra mim é um dos frameworks que eu acho que sim, você deveria estudar em 2023, caso você esteja trabalhando com Node, porque tá sim dominando o mercado, muitas empresas já estão utilizando o Nest, a gente usa Nest em 80% das aplicações back-end aqui dentro da Rocket City, e vale a pena, como eu falei, você ficar de olho. Outra ferramenta que eu acho que com certeza você deve ficar de olho em 2023, não é mais opcional, é o Prisma. Para mim o Prisma, ele dominou o mercado de ORM, eu não vejo mais sentido nenhum você utilizar, é claro que ainda várias empresas utilizam e você vai talvez ter que aprender sob demanda ORMs como Sequelize, Type ORM, mas eu não vejo mais sentido nenhum você desenvolver uma aplicação do zero hoje utilizando algum desses ORMs que não seja o Prisma em si. O Prisma, ele tem uma Developer Experience incrível, você integra ele com TypeScript, como eu falei, que é uma das ferramentas também que a gente precisa aprender em 2023, trabalha com JavaScript. Ele integra com TypeScript, ele traz uma IntelliSense, né, uma inteligência para sua ideia sensacional, integra com a maioria dos bancos SQLs, com MongoDB, Cockroach, e cara, assim, é incrível. Quem não utilizou Prisma, tem vídeo aqui no YouTube da Rocket City sobre essa ferramenta, altamente recomendo, caso você esteja focado em aprender mais sobre back-end com o Node, utilizar o Prisma em algum momento. E aí, saindo do Prisma, quando a gente fala sobre testes, mantém o que a gente já utilizava em 2022. O Jest continua sendo a melhor ferramenta, não é Jest.io, Jest, testing, Jest.io. Jest.js.io. O Jest continua sendo a ferramenta mais sólida para a gente utilizar, a ferramenta que está guinando o mercado de testes aí do JavaScript no geral, mas também abriria para você dar uma olhadinha no Vitest, né, que é diferente do Jest, ele traz, digamos, um framework para testes
assim como o Jest, né, que traz vários ferramentais por volta de escrita de testes para as nossas aplicações, mas ele traz algumas coisas que eu acho que são legais. Por exemplo, ele tem a API totalmente compatível com o Jest, então se você sabe Jest, você já sabe utilizar o Vitest, e ele traz algumas outras coisas, como por exemplo, suporte a ECMAScript Modules, TypeScript e o próprio JSX do React out of the box, ou seja, de maneira já nativa. Você não precisa ficar configurando isso do zero como é no Jest, que às vezes é um processo chato. E o Vitest também ele utiliza por baixo dos panos o ES Build, né, do próprio Vite, ou seja, é muito mais performático você executar testes utilizando o Vitest do que utilizando o Jest em combinação com TS Jest ou qualquer coisa assim, que eram ferramentas que a gente utilizava. Então, Vitest, já tem vídeo aqui no canal que eu uso o Vitest, se eu não me engano, num vídeo que a gente desenvolve uma API com Solid, um dos vídeos aí mais recentes aí de Node, mas é uma ferramenta que com certeza eu vou trazer mais conteúdo aí ao longo do ano para você conhecer mais sobre ela. E aí, quando a gente passa para falar sobre banco de dados em 2023, para você que está começando a trabalhar com back-end, para mim, eu vou ser bem sucinto nisso. Eu não vejo sentido uma pessoa que está aprendendo back-end agora aprender qualquer outro banco de dados que não seja um banco SQL. Mais especificamente, Postgres ou no máximo MySQL, eu acho que são os dois bancos mais simples para quem está começando a trabalhar. Resolve 90% dos problemas e você só vai precisar trocar de banco nesses outros 10% de casos, que aí são casos específicos que você precisa uma taxa de escrita maior, e aí você vai conhecer um Cassandra, um ScyllaDB, você precisa trabalhar com dados em timescale, e aí você vai... Assim, existem especificidades dentro de banco de dados, e aí você vai escolher um banco específico para aquilo, mas para grande 90% dos casos das aplicações que eu vejo no mercado, não faz sentido você aprender um banco que não seja Postgres ou MySQL, que vai resolver a grande maioria dos seus problemas. Então em 2023, dá foco nesses dois bancos de dados, não precisa estudar outros bancos de dados a não ser esses dois, tá? E aí aqui eu vou falar um pouquinho sobre bônus também, dentro do ecossistema Node, que eu, se fosse você, caso você esteja focado em aprender back-end com Node, eu estudaria, que o primeiro deles com certeza é algo que eu já venho falando desde 2021, 2022 eu falei mais ainda, em 2023 não vai ter como fugir de você estudar pelo menos um pouquinho disso, caso você esteja aí focado no ecossistema back-end, que é sobre serverless. Serverless é um modelo de computação onde a gente consegue executar nossa aplicação somente sob demanda, ou seja, ela não precisa ficar executando 24 horas, a gente sobe a nossa aplicação, executa ela somente quando tem uma requisição do usuário, depois mata ela e por aí vai. Serverless traz um monte de benefícios, traz um monte de desafios, já tem vídeo aqui no canal que eu falo bastante sobre serverless, mas eu quero trazer mais conteúdo sobre isso durante o ano de 2023 aqui no YouTube. Se é um conteúdo que te interessa, coloca aqui, porque eu tô fazendo muita coisa com serverless no meu dia a dia aí dentro da Rocket, em vários desafios pessoais que eu tenho, então deixa aí que eu tenho muita coisa para compartilhar. A próxima delas, ainda conectando também com React, o segundo bônus aqui dentro, caso você queira aprender, para mim é GraphQL. GraphQL é uma das coisas que facilita muito a gente trabalhar com comunicação entre front-end e back-end, principalmente se você está trabalhando num time que quem desenvolve o back-end é diferente de quem desenvolve o front-end, ou seja, um time que não é necessariamente full stack. O GraphQL ele traz uma camada de tipagem, ou seja, o front-end sabe exatamente quais rotas, recursos e dados ele pode consumir do back-end e vice-versa. E GraphQL é uma coisa que faz total sentido você começar a aprender em 2023, caso você já esteja um pouquinho mais avançado ou avançada nos estudos. A gente está utilizando GraphQL em grande parte das aplicações aqui na Rocket, facilitou muita coisa pra gente. É claro que traz muitos desafios também, mas em questão de vantagens comparadas com os desafios, com certeza pra gente foi um ganho gigantesco começar a utilizar GraphQL no back-end e também, claro, consequentemente no front-end das nossas aplicações aqui dentro. E aí a terceira coisa que eu trago aqui de bônus é para você dominar principalmente o básico disso. Não é algo que eu acho que você vai acabar utilizando no mercado tão facilmente, e quando você for para o mercado conhecer isso, na verdade, na grande maioria das vezes já vai estar pronto e você só vai dar manutenção e não vai envolver muito conhecimento novo, que é microserviços. Dominar pelo menos o básico de microserviços, e aí existe um vídeo aqui dentro do próprio YouTube da Rocket. Se você vier aqui no YouTube da Rocket e procurar aqui do lado micro, existe esse vídeo aqui, ó, que é
Aqui, ó, a base da construção de microserviços com Node, que é uma live, 1h30 que eu falo sobre os fundamentos de trabalhar com microserviços, que para mim é entender como funciona a comunicação entre serviços e como que funciona gerenciamento de dados entre os serviços, duplicação de dados, essas coisas assim. Então, isso aqui é a base, eu acho que é super importante você ter pelo menos esse conhecimento aqui, porque várias empresas que você vai trabalhar talvez no mercado já utilizam microserviços e vai ser importante você ter esse conhecimento, não para construir toda a estrutura de microserviços do zero, mas sim conseguir trabalhar, entender como que os dados funcionam dentro de microserviços, como que é a comunicação assíncrona, o que é um Kafka da vida, um RabbitMQ, e por aí vai. Eu acho que é um conhecimento super importante para quem trabalha com back-end, quem quer se especializar em back-end em 2023. E assim, encerramos o primeiro vídeo de 2023, um vídeo longo já estamos aí, 1h e pouco de vídeo, e cara, assim, eu acho que deu pra dar uma resumida aqui, é claro que eu já tô com a garganta até doendo de tanto conteúdo que eu passei. Como eu falei, é muito conteúdo e se você chegou aqui até o final, calma, não se desespera. Como eu falei, não fica ansioso, não fica ansiosa. Tudo isso aqui que eu tô colocando aqui não é pra você dominar em 2023, mas são coisas que eu ficaria de olho, dependendo do seu nível, você vai estudar alguma coisa, dependendo do seu nível, você vai estudar outra. Então, são conteúdos pra você ficar de olho em 2023 e claro, você pode contar comigo, pode contar com a Rocket City pra aprender todos eles aqui no YouTube, mas não esquece de deixar aqui nos comentários quais dos conteúdos que eu citei aqui que são mais importantes para você e também outras ferramentas talvez que eu não citei aqui que você acha que faz sentido estudar em 2023 ou que você vai estudar em 2023. Eu vou me despedindo por aqui, espero te ver num próximo vídeo e a gente se vê. Tchau!